Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Congresso ataca pacote de alta de impostos. Lula insiste e envia medida provisória. Principais pontos abordados. Críticas do Congresso ao pacote fiscal. Parlamentares da base aliada e oposição rejeitam aumento de impostos, com PP e União Brasil anunciando fechamento de questão. Conteúdo da medida provisória. Inclui taxação de investimentos isentos, LCI e LCA, criptomoedas, aumento da CSLL para fintechs e uniformização do imposto de renda em 17,5%. Estratégia do governo. Negociação com o Congresso via liberação de emendas parlamentares e inclusão de medidas de contenção de gastos. Recuo no IOF. Decreto ajustado após pressão, reduzindo alíquotas, enquanto a medida provisória compensa a perda de arrecadação. Tensão política. Disputa entre executivo e legislativo, com Haddad sendo criticado publicamente por deputados. Resumo da matéria. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que aumenta impostos sobre investimentos como LCI, LCA e criptomoedas, e eleva a tributação de apostas esportivas e fintechs, visando compensar o recuo no aumento do IOF após pressão do Congresso. A proposta enfrenta forte resistência de partidos da base aliada, PP e União Brasil, e da oposição que ameaçam rejeitá-la ou deixá-la caducar. O governo busca negociar apoio liberando emendas parlamentares e incluindo medidas de corte de gastos, como ajuste no seguro-defeso e no Ateste-Med. O conflito político se intensificou com declarações do presidente da Câmara, Hugo Mota, que criticou o pacote e um bate-boca entre Haddad e deputados, agravando a imagem do ministro. Enquanto a medida provisória entra em vigor imediatamente, sua efetividade depende de aprovação no Congresso em até 120 dias. A matéria destaca o dilema fiscal. O governo insiste em aumentar receitas, enquanto o Congresso cobra redução de gastos, um impasse que pode definir os rumos da economia em 2026. Matéria de O Globo. STF tem maioria para responsabilizar Big Techs por conteúdos publicados. Principais pontos abordados. Maioria no STF pela responsabilização das Big Techs. 6 ministros votaram a favor de tornar o artigo 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional, exigindo que plataformas respondam por conteúdos ilegais, mesmo sem ordem judicial. Divergência de André Mendonça. Único voto contrário, defendendo a constitucionalidade do artigo 19 e a autorregulação das plataformas. Critérios em debate. Ministros discutem se a remoção de conteúdo criminoso deve ocorrer após notificação extrajudicial, Toffoli e Fux, ou apenas com ordem judicial, Barroso e Dino. Casos concretos que motivaram o julgamento. Ações envolvendo um perfil falso no Facebook e uma comunidade ofensiva no Orkut. Reações políticas e sociais. Governo vê decisão como alinhada com demandas da sociedade. Oposição critica suposta invasão de competência do Congresso. Resumo da matéria. O Supremo Tribunal Federal formou maioria 6 votos a 1 para responsabilizar plataformas digitais, como Facebook, YouTube e Twitter, por conteúdos ilegais publicados por usuários, declarando inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que hoje exige ordem judicial para a remoção de posts. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux relataram os casos e defenderam que as Big Techs ajam imediatamente após notificação extrajudicial em crimes como racismo, discurso de ódio e pedofilia. Já Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino propuseram um meio termo, mantendo a necessidade de ordem judicial para crimes contra a honra,
como calúnia. O único voto contrário foi de André Mendonça, que alertou para riscos à liberdade de expressão. O julgamento foi motivado por 2 casos: um perfil falso no Facebook e uma comunidade ofensiva no extinto Orkut, ambos de 2017. Enquanto o governo federal elogiou a decisão como um avanço na proteção de direitos fundamentais, a oposição acusou o STF de atropelar o Congresso, onde projetos sobre o tema estão parados. A decisão final ainda depende da conclusão dos votos pendentes e da definição de critérios práticos, como a criação de um órgão regulador ou a atribuição de fiscalização à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O julgamento deve ser retomado nesta quinta-feira. Contexto amplo. A discussão reflete a tensão entre liberdade de expressão e combate a crimes digitais, com o Marco Civil da Internet, de 2014, sendo considerado defasado diante do poder atual das Big Techs. Matéria do Estadão. Postagens com ameaças a crianças e escolas se multiplicam entre 2021 e 2025. Principais pontos abordados: crescimento alarmante de ameaças. Postagens violentas contra escolas aumentaram 360% entre 2021 e 2025, com mais de 88 mil menções até maio deste ano. Migração do discurso de ódio para a web aberta. Conteúdos que antes circulavam na Deep Web, 90% em 2023, agora aparecem livremente em redes sociais, 78% em 2025. Glorificação de agressores. Comentários elogiando autores de ataques saltaram de 0,2% em 2011 para 21% em 2025. Muitos justificando violência como vingança ao bullying, cyberbullying e desequilíbrio de gênero. 12% dos adolescentes sofrem violência digital, mas meninos são mais agressores, 17% versus 12% das meninas. Falta de apoio emocional e radicalização. Jovens solitários e hiperconectados encontram nas redes validação para ódio, em um ecossistema que recompensa a exclusão. Resumo da matéria. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, e da Timelines revela que as ameaças às escolas nas redes sociais triplicaram em 4 anos, passando de 43.830 postagens em 2021 para mais de 88 mil apenas nos primeiros 5 meses de 2025. O dado reflete uma migração preocupante. Mensagens violentas, antes restritas à Deep Web, agora dominam plataformas como Instagram e TikTok, com 78% de circulação aberta. A pesquisa também expõe a normalização da violência. 21% dos comentários em 2025 elogiam agressores, muitos enaltecendo ataques como justiça contra bullying, um salto em relação aos 0,2% registrados após o massacre de Realengo, em 2011. O perfil dos jovens envolvidos chama a atenção. Meninos são maioria, entre os que praticam cyberbullying, 17%, enquanto meninas sofrem mais com sexualização precoce e pressão social. Especialistas alertam para a radicalização online. Renato Dolce, da Timelines, descreve um cenário em que algoritmos substituem afeto, levando a identidades construídas em ambientes de ódio. Programas como Escola que Protege, do MEC, tentam combater o problema com ações interministeriais, mas a solução exige articulação entre famílias, escolas e plataformas. Contexto crítico.
A pesquisa coincide com a discussão no STF sobre responsabilizar Big Techs por conteúdos violentos, destacando a urgência de políticas que equilibrem liberdade de expressão e segurança. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!